Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Nathalie, né? Para uns me chamam de missionária, outros me chamam de pastora, mas a verdade é que eu sou sempre serva, independente daquilo para a qual fui chamada, amém? Irmãos, eu queria trazer hoje para vocês algumas experiências que eu tive e também um estudo baseado nas experiências sobre o espírito do engano. O espírito do engano, ele é o que mais age nos dias de hoje, nas igrejas. E isso é fato e é bíblico, é necessário que aconteça para que o povo venha se despertar. E Deus permite muitas das vezes que as pessoas sejam enganadas, porque elas não buscam a Deus. Elas não são atentas aos sinais. Elas não têm sensibilidade espiritual. Elas não buscam dons espirituais. Por isso a igreja, quando eu digo a igreja, eu digo todas as igrejas na face da terra, é enganada facilmente. A nossa maior guerra, a nossa maior batalha que nós traçamos até hoje, aqui no nosso ministério, foi a batalha espiritual contra o espírito do engano. E hoje nós vamos falar algumas coisas sobre isso, eu vou contar algumas experiências para você com aquilo que eu aprendi e que eu desejo transmitir para vocês. Amém? Primeiro, como identificar, né, o espírito do engano. A palavra diz que o mundo jaz do maligno, né, e que muitos se levantaria dizendo eu sou o Cristo, faria milagres, maravilhas, grandes sinais. E se possível enganaria até os escolhidos, apareceria até mesmo em forma de um anjo de luz, né, para enganar as pessoas. E quem que nunca, né? Quem nunca, em algum momento da sua vida, não foi enganado de alguma forma? Por quê? Porque as pessoas não conseguem identificá-los. E quando você identifica, você tem que provar. Então, diante de uma dessas batalhas que nós travamos contra esse espírito aqui no nosso ministério, esse espírito se apresentou a mim. E ali ele falou como ele estava agindo nas igrejas e como ele age nos dias de hoje. Ele se passa muitas vezes pode se passar por anjo, por um ser celeste. E pasme, eles podem até mesmo se passar pela própria pessoa, por um ser humano, uma pessoa normal, comum. Como eles fazem isso? Eles conseguem estudar o comportamento humano. Eles estudam sobre aquela igreja. Eles veem se naquela igreja tem oração, se naquela igreja tem alguém que tem dom espiritual, dom de discernimento. Eles ficam observando como é a rotina daquela igreja. E eles observam também o comportamento deles diante das coisas. E assim eles começam a agir. Eles podem se passar por pessoas, seja demônios, ou seja, até mesmo um bruxo. Certamente vocês não sabiam disso, mas bruxos também podem se passar por pessoas, eles podem se conectar. Espiritualmente, eles conectam fios espirituais nos olhos de uma pessoa, ou nos ouvidos de uma pessoa que não é liberta, por exemplo. E eles conseguem entrar nas igrejas, assim, através do corpo de alguma pessoa. Eles não precisam entrar usando o próprio corpo físico deles. Eles conseguem entrar usando o corpo de outra pessoa, através da conexão espiritual que eles fazem da projeção astral, através dos olhos, ouvidos. Eles conseguem se infiltrar nas igrejas e se passam até mesmo pelas pessoas, uma pessoa normal. E é necessário ter discernimento para poder saber identificar
Então, para você que não tem o dom de discernimento, eu vou falar aqui algumas características, algumas coisas que definem se aquilo é um espírito do engano operando na vida de uma pessoa ou no ministério. Bom, no espiritual existem a língua dos demônios. Eu já ouvi os demônios falando uns com os outros na língua deles. Às vezes eles falam em línguas invocando outros para que outros venham. É como se estivesse enviando um comando de reforço espiritual. Quando ali eles já estão acorrentados, eles podem fazer sinais, eles podem falar em línguas com outros demônios para se comunicarem e assim invocarem outros. Bom, voltamos aqui. Quando eles querem enganar, eles usam de todo tipo de artimanha. Eles podem pular, marchar e profetizar. Eles imitam a ação do Espírito Santo. Irmãos, só uma observação aqui, tá? Tem que tomar muito cuidado, tá? As pessoas que ficam falando que pular no mistério, marchar no mistério, que essas coisas não é de Deus, vigia para você não blasfemar. Porque, de fato, o Espírito Santo, ele age em cada um de uma maneira diferente. Depende da sensibilidade espiritual de cada pessoa. Tem pessoa que sente uma alegria tão grande que sente vontade de pular, de gritar, de dançar no Espírito. Cada um sente algo com uma intensidade diferente do outro. Depende da sensibilidade de cada um. Algumas pessoas dão mais liberdade ao Espírito Santo. Então, essas pessoas é mais fácil de ser usadas por ele. Aquelas pessoas que têm vergonha de deixar o Espírito Santo usar elas, ou então elas ficam colocando na mente dela que esses movimentos não são de Deus, elas nunca provarão se realmente são ou não na prática. Amém? Então, se você não tem discernimento, se você não conhece o espírito do engano, é melhor não tocar naquilo que você não conhece, porque você pode pecar, você pode blasfemar. Então, cuidado quanto a isso. Mas eu já vi, sim, os demônios falando na língua deles. Eu já vi também, por experiência própria, eles pulando, marchando e podem profetizar. E eles profetizam, prestem atenção, eles profetizam aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Eles ficam observando as pessoas, o dia a dia delas, aquilo que elas querem de Deus, aquilo que elas gostariam de receber do Senhor. Então eles profetizam em cima daquilo que as pessoas gostariam de ouvir de Deus. É uma profecia junto com a teologia da prosperidade, ou seja, é como se Deus sempre tivesse algo para dar para alguém e ele não quisesse nenhum tipo de renúncia. Então, a falta de renúncia, né, faz desconfiar de que aquele espírito pode não estar sendo da parte de Deus. É todo mundo que vai ser profetizado algo desse tipo? Não, mas você observa. Por que Deus falaria de bênção para uma pessoa que está no pecado, por exemplo? Uma pessoa que está toda desmantelada, está toda no pecado, na vaidade, né? Por que receberia uma profecia de paz e não uma profecia de conserto? Deixando essa pessoa bem à vontade para praticar o erro dela e ficar de boa. Então, a gente analisa, através das características, aquilo que vem da parte do Senhor e que não vem. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui na igreja são as profecias sem fundamento, profecias sem raiz de estrutura, para pessoas que nem oram, que nem buscam, não têm nem vida com Deus. E aí não se cumpre e elas se revoltam contra Deus, ficam revoltadas contra Deus, e sabendo que nem foi Deus quem prometeu e quem falou com elas. Bom, aqui sobre a questão das orações, né? Eles prestam atenção naquilo que os crentes estão orando. O espírito do engano, ele ouve a oração dos crentes. Por isso eu aconselho,
Há vários tipos de orações, mas se você quer algo do Senhor que é em secreto entre você e o Senhor, eu aconselho que você ore em espírito, que você ore em silêncio, na mente, que você fale com Deus dessa forma. E certamente é muito mais difícil você ser enganado dessa forma, porque os demônios conseguem facilmente ouvir as nossas orações quando elas são faladas, elas são verbalizadas. É claro que para você quebrar, fazer uma oração de desligamento espiritual, uma oração de quebra de maldição, você precisa proferir as palavras para que de fato os demônios ouçam. Mas se é uma confirmação que você quer da parte do Senhor, algo que você está buscando em secreto, é necessário que você ore em pensamento. Uma coisa que eu aprendi e eu vi realmente de fato, que algumas pessoas, os demônios conseguem ler o pensamento delas. Nossa, mas como pode isso acontecer? Um demônio saber o que pensa uma pessoa? Algumas pessoas que têm a mente com brechas. Como são essas pessoas? As pessoas que cometem muito pecado na mente, aonde a mente é alimentada por pecados, mentes podres, poluídas, imundas, pessoas que têm muita batalha na mente, que são dominadas por demônios. Então, uma área do corpo dela já está dominada por demônio, que é a mente. Então, eles conseguem saber o que a pessoa pensa, porque os próprios pensamentos da pessoa são os pensamentos dos demônios, que eles injetam na mente daquela pessoa e a pessoa meio que alimenta aqueles pensamentos. Então, essas pessoas, elas conseguem ter a mente, os pensamentos dela ficam expostos. É como se fosse uma legalidade espiritual, uma brecha na mente da pessoa. Então, essas pessoas que têm uma mente dominada por demônios, eles sabem exatamente o que a pessoa pensa. Eles sabem exatamente o que a pessoa pensa. Eu falo por experiência própria. Amém? Então, eu posso dizer a vocês que, de fato, isso pode acontecer. Como eles podem agir na prática? Eles trazem um falso avivamento. Um falso avivamento é aquele que não tem renúncia. É um avivamento de aparência. Essas pessoas da qual eu já falei, pessoas que dizem que têm o Espírito Santo, que profetizam, que puxam, que ficam pulando, marchando, que dizem que são usadas por Deus. Essas pessoas que dizem que esse é o avivamento, esse avivamento ele tem que trazer uma mudança interna e externa. Ele tem que trazer uma transformação de vida, de caráter, de pensamento, de opinião, de sentimentos. É uma mudança de dentro para fora. O verdadeiro avivamento, ele traz essa transformação. O nascer de novo. Então, uma pessoa que aparentemente você olha e ela parece estar avivada no espírito, ela tem que ter uma vida de renúncia de fato. É impossível uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo e ainda continuar na prática do pecado, porque o Espírito Santo ele é sensível, irmãos. O Espírito Santo, ele foi enviado para a terra como nosso consolador e também para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, uma pessoa que não é convencida pelo pecado dela, ela não tem o Espírito Santo. Também não sou hipócrita em dizer que o Espírito Santo não pode usar essas pessoas. Uma pessoa ímpia, uma pessoa que está na vaidade. Deus pode todas as coisas. Se o Senhor quiser usar uma pessoa dessa, Ele vai usar. Mas o Espírito Santo não habitará nela enquanto ela não reconhecer que ela precisa renunciar a algo, que ela precisa mudar, que ela precisa nascer de novo. Então, nós podemos presenciar não só essas manifestações, que eu estou dizendo, nem todas são espírito de engano, é necessário ter discernimento. Mas nós também vemos que há também um fogo estranho no meio das igrejas. Como é esse fogo estranho? É o sentir, é quando as pessoas sentem um calor, uma quentura. É como se fosse um vento quente. E elas precisam ter cuidado, porque o vento do Espírito Santo,
ele se manifesta e é uma quentura diferente. É uma quentura sobrenatural e que envolve todos e levam a todos a um arrependimento, a um quebrantamento instantaneamente do coração. É algo diferente. Se você chega num lugar e você sente o ambiente pesado, se você sente um peso na cabeça, se você sente frio, alguma coisa desse tipo, você pode ter certeza que há algum demônio agindo ali. Ou seja, numa igreja, ou seja, num ambiente, um lugar onde você está. Bom, como eu estava falando, eles podem agir na igreja de várias formas, várias formas, né? Então, assim, 3 características que fazem com que eles não consigam operar numa igreja. Eles não conseguem ficar camuflado por muito tempo, nem enganar. Uma igreja que não tem oração. Igreja que não tem oração, os demônios enganam. O espírito do engano consegue facilmente enganá-los. Os dons, uma igreja que não tem dons espirituais não consegue desmascará-los. Uma igreja que não tem santificação, também, esta igreja que não tem santificação, você pode ter certeza, os demônios vão enganar facilmente essas pessoas, trazendo um falso evangelho, de amor, um evangelho de que Deus só quer o coração. Então essa santificação, essa renúncia, ela tem que estar atrelada naquilo que é ensinado, que é pregado. Então, como eu falei aqui, é necessário que uma igreja tenha oração constante, todos os dias, dons espirituais e a santificação. Senão, o espírito do engano, ele reina, ele entra e consegue se passar facilmente, consegue enganar as pessoas. Pode sim, eles podem se manifestar através de curas milagrosas, e essas curas não são feitas por Deus. Os demônios também. Eles conseguem fazer isso, mas eles não curam em si, eles transferem a doença através da maldição que eles transferem de uma pessoa para outra. Então eles conseguem facilmente transferir a doença de uma pessoa para outra. Aquela pessoa acredita que foi curada e na verdade a doença foi transferida. Por exemplo, uma pessoa pode ir para uma igreja, receber uma falsa cura de um câncer, por exemplo, um câncer de ovário, e esse câncer ser removido de uma parte do corpo para outra parte do outro corpo, do mesmo corpo de outra pessoa. Por isso que você tem que tomar cuidado, não deixar qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, porque você pode receber algum tipo de maldição ou algo através da transferência. Então isso pode acontecer de fato, né? Então assim, teve um dia aqui na igreja, num culto de libertação, que o espírito da pombagira, ele se manifestou. E aí eu pude saber através dessa manifestação como que esse demônio, ele age nessas mulheres que são vaidosas. Por exemplo, como que uma mulher, por exemplo, vaidosa, que tem as unhas pintadas, por exemplo, ela consegue expulsar o demônio de uma pessoa. E nós ficamos sabendo que ocorre da seguinte forma: aquele demônio, de fato, ele recebe uma ordem de um demônio maior que ele, que já está atuando na vida daquela pessoa, que pode ser um falso profeta, geralmente uma pessoa que está na vaidade, e aí essa pessoa, ela também está sendo enganada e ela não sabe. Ela pode estar sendo enganada e também não sabe. E essa pessoa, quando ela vai orar, o demônio que está na vida dela ou dele vai se comunicar com o demônio que está na vida de outra pessoa, para fingir que foi expulso, para se esconder ou sair e ficar do lado de fora da igreja.
para que aquela pessoa ainda continue tendo crédito diante da igreja e a igreja continue sendo enganada. E aí faz com que aquela pessoa que está na vaidade acredite que de fato Deus usa ela, que Deus está na vida dela, que ela tem dom de libertação. Incrível, consegue expulsar os demônios dos outros, mas não de si próprio, né? Enfim, então isso de fato ocorre. Nós vemos também que o espírito do engano ele pode operar muitos milagres. Você pode ver, principalmente na África, muitos bruxos, eles andando sobre as águas, operando falsos milagres, as pessoas ficam maravilhadas. Como que eles conseguem andar sobre as águas? Claro, eles têm o apoio dos demônios marinhos, né? Que eu já falei aqui no canal, que são a ajuda das sereias e dos demônios marinhos, demônios das águas. Eles fazem uma barreira como uma prancha embaixo daquela pessoa, que é o bruxo, e desliza sobre a água e faz com que ele ande ali. Para quê? Para continuar enganando aquelas outras pessoas que estão ali em volta daquele bruxo, daquela pessoa, para que elas acreditem que aquela pessoa tem grandes poderes, que aquela pessoa é um ser divino, algo do tipo. Também nós podemos saber, eu pude aprender também, através das batalhas contra os bruxos, das batalhas espirituais, como que ocorre essa questão da ressurreição, né? A gente vê muito caso na África de pessoas que foram ressuscitadas. A gente sabe que só Deus tem poder para ressuscitar, né, gente? Só mesmo, de fato, nem sequer a tecnologia, nem sequer a ciência, por mais avançada que ela seja, nem um homem mais inteligente do mundo, nem os demônios, nenhum deles é capaz de trazer a vida a uma pessoa. Então eu pude saber como que acontece essas ressurreições que acontecem lá na África, né? E eu soube que ocorre da seguinte forma: 3 demônios, eles entram no corpo da pessoa. Um faz a pessoa levantar e falar, e 2 agem nos órgãos internos, para fazer o coração bater, para fazer os órgãos voltarem a funcionar, para manter por alguns dias ou até alguns meses no máximo, aquele corpo funcionando, para que aquele corpo não apodreça. Mas a alma daquele que morreu, ele não pode voltar ao corpo pelo poder de Satanás, mas sim pelo poder de Deus. Nós vemos que, de fato, há vários testemunhos de pessoas servas de Deus, crentes em Cristo Jesus, que tiveram experiências, passaram pelo vale da sombra da morte, que realmente morreram e foram ressuscitadas, né? Então, pode acontecer pelo poder e ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos crentes. Mas aquelas pessoas que estão presa no pecado, na vaidade, que tem uma aliança com os espíritos da pombagira, com os espíritos malignos, com o espírito do engano, eles conseguem fazer o corpo de uma pessoa morta se levantar, falar, os órgãos voltam a funcionar, mas a alma não volta. Quem fica vivendo no corpo daquela pessoa, pasmem, isso é verdade e acontece, são os demônios, e eles conseguem viver por alguns dias, semanas e até alguns meses. Não mais que isso, chega um momento que o corpo começa a se deteriorar e eles não conseguem mais manter aquela mentira, né? Então ali a pessoa acredita que depois que ressuscitou, depois de um tempo, a pessoa morreu mesmo de verdade. Na verdade, a pessoa tinha morrido já na primeira morte, né? Então nós vamos falar aqui como identificar, né? Por exemplo, uma falsa profecia, um falso profeta, um espírito de engano. Primeiramente, a Bíblia nos ensina que nós devemos julgar a profecia, não o profeta. Não podemos julgar as pessoas, porque Deus é o nosso justo juiz. E Ele quem vai julgar fulano e ciclano, quem é e quem não é. Mas podemos analisar a mensagem, a profecia, aquilo que foi falado, segundo o discernimento do Espírito Santo, para sabermos se aquilo de fato
veio da parte de Deus ou não. Se é falada uma revelação, uma coisa que de fato não está acontecendo na sua vida, então você pode descartar. Mas não, você não precisa fazer um escândalo ou dizer, isso não é de Deus. Não, tem que ter sabedoria, sabe? Prudência. Você não pode também escandalizar aos outros, trazer esse tipo de escândalo, né? Tem que tomar muito cuidado, porque ali pode ter pessoas que elas podem não entender e matar elas na fé. Então, tem que analisar a mensagem. Você vai sentir a presença do Espírito Santo, porque quando é o Espírito Santo que está falando, sabe, não tem como se errar, porque se você tem um Espírito Santo, tem o Espírito Santo que está na vida daquela pessoa que está profetizando, está trazendo uma mensagem de Deus para você, você vai sentir dentro de você que é Ele que está falando de fato. Que é Ele que está falando, você vai sentir um ambiente, você vai sentir a presença de Deus, né? E vai falar coisa que está oculta no teu coração, coisas que são secretas entre você e Deus, coisas que verdadeiramente era necessário que você ouvisse da parte de Deus, né? Então, assim, eu posso falar com propriedade aquilo que eu tenho vivido. Tive algumas experiências, né? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu algumas experiências. Tivemos experiências também, né? Com algumas outras igrejas, com isso, né? Analisar aquilo que está sendo falado. Nós tivemos algumas experiências com a obra de libertação, para que hoje eu possa falar o que eu aprendi sobre isso, como desmascará-los, como identificá-los e como expulsá-los de maneira correta. Então, nós já tivemos, né, experiências com algumas coisas que aconteceram aqui na igreja. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que eu posso falar, né? O próprio Espírito do Engano, ele se apresentou a mim, né, diante da igreja também, em uma das batalhas espirituais, e ele falou, ele profetizou, ele falou em línguas, ele pulou, e eles conseguem também imitar a língua dos anjos, né? Não só eles falam na língua deles, mas eles também podem imitar e falar a língua dos anjos imitando. Eles conseguem fazer isso também facilmente. Eles só não conseguem identificar o que eles estão falando, mas eles conseguem imitar. Por isso é necessário ter uma vida de oração, de busca para não sermos enganados. Tivemos experiência também, né? Uma outra oportunidade que veio um grupo de irmãs de outra igreja louvar na nossa igreja. E essas irmãs não são da doutrina. E uma delas, ela o tempo todo ela pulava, ela falava em línguas, ela marchava. E ali eu não sentia algo bom, eu sentia algo estranho. É como se fosse um fogo estranho nela. E eu sentia que um demônio estava enganando ela. Que de fato, sim, ela é batizada com o Espírito Santo, Deus usa ela, mas tem também um espírito do engano se passando pelo Espírito Santo de Deus e muitas vezes engana ela e ela não consegue ter discernimento, ela não entende. E ali eu disse, né? Eu falei sobre o que estava acontecendo. Eu cheguei ali perto daquela irmã, né? Que eu senti que tinha algo estranho nela, ela falando em línguas ali, pulando. E eu cheguei perto dela, coloquei a mão na cabeça dela. E quando eu fiz uma oração, o demônio jogou ela no chão com tudo e começou a falar um monte de coisa, a apontar os pecados de todas as pessoas que estavam lá, claro, da igreja da qual veio com essa irmã. Começou a falar, porque o demônio aponta pecado. Você pensa que não? Ele aponta assim. O Senhor permite que os demônios envergonhem as pessoas que gostam de ficar no pecado. Eu já cansei de ver isso. E aqui na nossa igreja,
Acontece muito, nada fica em oculto, nada fica escondido. Qualquer um que cometeu um pecado, se não se arrepender, se não confessar, é exposto, os próprios demônios expõem para que essa pessoa se envergonhe e se arrepende. Isso acontecia no passado, nas igrejas do passado era muito comum. Hoje em dia os pastores, eles têm medo. Quando um demônio manifesta numa igreja, eles não deixam nem o demônio falar. Eles mandam o demônio calar a boca, expulsa ali, né? A gente não sabe nem se foi expulso mesmo, de fato, e não deixa falar. A maioria deles, eles não querem que algo da vida deles seja revelado, eles têm medo. Então, eles falam assim, mas eu vou deixar o demônio falar porque demônio mente. Deixa eu te falar uma coisa, demônio mente para quem não tá na verdade, tá? Isso é a experiência própria, eu tenho vivido isso. Eles mentem para quem não tá na verdade. Uma pessoa que tá na mentira, uma pessoa que mente, eles vão mentir para essa pessoa. Mas uma pessoa que tá na verdade, que não tem legalidade, que não tem brecha para demônio entrar, eles são obrigados a falar a verdade, porque essa pessoa tem a companhia dos arcanjos, dos anjos do Senhor, e eles não vão deixar que haja mentira, porque tem ali o discernimento do Senhor, tem os anjos para amarrar, acorrentar os demônios e torturar eles se for necessário, se eles quiserem fazer alguma gracinha. Então, de fato, você vê isso acontecer em muitas igrejas, né? Eles não querem que os demônios falem, então eles não têm coragem de pregar contra o pecado, e quando os demônios vêm para envergonhar alguma pessoa, para falar algo, eles não querem deixar o demônio falar, porque sabe que o demônio vai falar exatamente aquilo que a pessoa está fazendo de errado, né? Claro, é como eu já falei, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, né? O livro de Romanos, capítulo 8, fala, né? Que aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, esses aí não há acusação contra eles. Se você tá no Espírito, eles não têm de que te acusar, porque você anda na verdade. Mas se você anda na mentira, se você está debaixo de pecado, você pode ter certeza, eles têm legalidade no reino espiritual para te acusarem e para te envergonharem. Então isso de fato acontece, né? Então há muitas formas de identificá-los, né? Mas com muita sabedoria, com discernimento. E é necessário provar os espíritos. Como eu já falei aqui, eu tenho um vídeo bem antigo meu, de alguns anos atrás, eu acho que é há mais de 5 anos atrás, que um demônio apareceu na forma de Jesus e disse que ia me arrebatar, que tinha algo a me revelar. E ele apareceu ali para mim e eu não senti, na minha experiência, eu não senti a presença do Espírito Santo, porque quando é um anjo da parte de Deus, é algo da parte de Deus, você sente no Espírito Santo. Se você tem um Espírito Santo, você sente no Espírito Santo. A presença do Espírito Santo acompanha este anjo. Você sente algo muito forte e muito tremendo. Você sente do fundo da tua alma. E ali eu não senti a presença do Espírito Santo. Então eu comecei a falar em pensamento com o Senhor, dizendo: Senhor, se isso é de ti, eu vou, mas se não for, Pai, não deixa ele me levar. Ele, digo, aquela pessoa que se apresentou a mim dizendo que era Jesus, né? Então eu percebi ali que eu senti que não era o Senhor Jesus, porque não tinha a presença do Espírito Santo. E ali aconteceu que quando eu não me lembro se eu comecei a falar em línguas no sonho, ou se ele começou a falar em línguas primeiro, mas eu sei que ele falava em línguas e eu tive o discernimento que aquela língua não era a língua dos anjos. Porque ele começou a falar na língua islâmica. E quando ele começou a falar na língua islâmica, eu tive a certeza que aquela língua não era a língua dos anjos. Eu não senti que fosse, eu tive discernimento.
imediatamente. E aí eu comecei a dizer que não ia, e ele me agarrou com força e me começou a me puxar, puxar, puxar. E eu comecei a repreender, repreender, repreender. E aí foi quando ele me soltou. E quando eu acordei, quando eu voltei, eu tava com metade do meu corpo para cima da cama, metade no chão, e agarrada na grade da cabeceira da cama, né? De fato, até o meu corpo foi removido do lugar. Então, foi assim que o Senhor foi me ensinando a ter discernimento, a provar os espíritos, né? A sentir o ambiente. Quando tem demônio no ambiente, você se sente arrepiado, você sente um frio, você sente um ventinho frio, como se fosse um ar-condicionado natural. Você sente um medo que não é natural, um medo que te deixa desencorajado, entendeu? É um medo bem ruim, não é um medo assim de temor. Você começa a sentir um medo, você começa a sentir um arrepio, um peso na cabeça, você sente que aquilo não é de Deus. E isso pode ser no ambiente ou na vida de alguém que entrar na sua casa, alguém que se aproximar, você pode sentir. A diferença de quando um bruxo entra em projeção astral na casa de uma pessoa é que você não sente a presença de demônios, você sente a presença de uma pessoa, mas uma pessoa maligna, uma pessoa muito má, uma pessoa muito ruim. Você sente uma maldade muito grande no ar, no ambiente. Você tem essa sensação, mas só vai sentir isto pessoas que têm mais sensibilidade espiritual, pessoas mais sensíveis espiritualmente, pessoas que creem também no sobrenatural, porque pessoas incrédulas, sabe, eu tenho visto, irmãos, que a maior incredulidade está nascendo dentro das igrejas, no meio dos cristãos. Eles não acreditam, certo? Sério, isso que eu estou falando a vocês, tem muito crente que não acredita. Eles só acreditam naquilo que está escrito. E nós temos que crer naquilo que está escrito. Mas o Senhor, Ele tem poder e Ele faz muito mais daquilo que está escrito. O poder de Deus não pode ser limitado de Gênesis a Apocalipse. E as pessoas, elas não têm fé para crer nessas coisas no mundo espiritual. Então, é essas pessoas que têm uma mente trancada, fechada, só para aquilo que realmente está escrito, só acredita naquilo que está escrito. Então, a mente deles, elas ficam limitadas a elas vivenciarem somente aquilo que está escrito. E, de fato, se eu falar para você aquilo que eu tenho vivido, que eu tenho presenciado, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque a mente delas está presa só naquilo que elas aprenderam. E se você fala algo, elas falam, mas na Bíblia não está escrito isso. Elas querem comprovação bíblica, comprovação científica de que tal coisa que está sendo falado é de Deus ou não. É claro que tudo que vem de Deus tem uma base bíblica, mas os mistérios do Senhor vai além. Quando a palavra do Senhor fala que se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder e anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos, coisas que não está escrito. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse através da sua palavra, Ele falou que se nós crêssemos, nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E eu considero coisas maiores, coisas mais profundas, mais sobrenaturais. Então, se você tem uma fé baseada só naquilo que de fato está escrito, você vai viver só aquilo. Se você tem uma fé sobrenatural além daquilo, porque você sabe que o poder de Deus não se limita só naquilo que está escrito, porque se Deus fosse verdadeiramente, se for escrito num livro, todos os mistérios de Deus, nenhum livro da terra comportaria a sabedoria de Deus, comportaria os mistérios, aquilo que te possibilita ver, viver e acontecer e Deus realizar. Porque Deus é infinito e Ele é criador, Ele continua criando até hoje. Então Ele tem muitas formas e maneiras de trabalhar que o ser humano, que não subiu ao coração do homem, a própria Bíblia fala, sabe, são coisas que não subiu ao coração do homem, que a mente humana é incapaz de compreender e de entender,
Por mais que tente, não consegue. Se não for pelo discernimento do Espírito Santo, a pessoa não consegue compreender. Fica louca, enlouquece. Então tem muitas coisas sobrenaturais. Por exemplo, dom de visão, né? Dom de visão é uma coisa, visão aberta é outra coisa. Todo dom ele tem as suas ramificações, que são mais profundas. Então, uma pessoa que tem um dom de olhos espirituais abertos, estou falando de dom de visão, estou falando olhos espirituais abertos, ela consegue ver facilmente os demônios perambulando nas ruas, passando de um lado para o outro. Ela vê claramente como esses demônios, eles agem, como eles são. Então, eles não conseguem ficar escondidos em oculto, porque ali é revelado, é mostrado. E quando uma pessoa tem os olhos espirituais abertos, ela não fica o tempo todo com os olhos abertos, assim como se estivesse ativo o dom. Por quê? Porque senão ela enlouquece. Ela fica completamente louca, porque todo lugar que olha vai ter um demônio. Vai ter algum demônio operando, agindo, porque o mundo jaz do maligno. Então, pelas experiências que eu tive, aquilo que eu tenho visto e ouvido, nós vemos, irmãos, que o Senhor a cada dia ele vem nos ensinando algo a como nos defender dos espíritos do engano, ainda mais quando você está numa igreja que tem dons espirituais, para saber qual o verdadeiro arrebatamento de espírito, né? Como o dom de profecia, o dom de revelação, quais que são de Deus, quais que não são, como é que os espíritos agem, como é que eles operam, como identificá-los, como arrancá-los de uma igreja, por exemplo, como tirar eles. Então tem tudo, um conhecimento, fé, experiência, busca, é tudo uma bagagem espiritual para você compreender. Eu também tive uma experiência esses dias. Tem uma cantora conhecida, eu não vou citar o nome dela, mas ela estava cantando um hino e o hino é de Deus. A letra do hino é de Deus e ela estava cantando um hino e esse hino é de Deus. E ela estava louvando. E aqui, né, na casa pastoral, estávamos, né, ouvindo esse louvor tocando, né? Uma irmã estava ouvindo esse louvor tocando e eu disse para ela, irmã, dá uma parada aí. Observe e sinta quando esta pessoa, essa cantora, começa a falar em línguas. Porque na hora que ela estava louvando, eu não sentia nada ruim. Mas quando ela parava de louvar e no meio do louvor ela começava a falar em línguas, eu sentia algo muito ruim. Como se alguma coisa em mim, algum alarme, alguma coisa espiritual tivesse me falando, olha, cuidado, 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 sabe? Para mim tomar cuidado com aquilo, porque aquilo não vinha do Senhor. E eu disse para ela, para a irmã, né, que ela prestasse atenção quando aquela cantora começasse a falar em línguas. Porque talvez até a cantora está sendo enganada, nem ela sabe que o que ela está falando não vem do Espírito Santo. E aí eu disse, quando a irmã assim parou assim para ouvir, ela se arrepiou todinha e ia manifestar, né, ali no ambiente que a gente estava, né, ia acontecer algo. Depois nós soubemos o que ia acontecer, né, e depois foi nos revelado, foi nos falado que quando eu falei que tinha algo estranho com aquelas línguas, o espírito da pombagira ia manifestar, e porque ele foi descoberto na vida dessa cantora. E talvez nem ela saiba, né? E aí foi nos revelado o que ela falava. E ali ela estava amaldiçoando, ela estava dizendo que estava amaldiçoando. Ela estava proferindo palavras de maldição através daquelas línguas ali, para as pessoas que estavam ouvindo aquele louvor, no meio do louvor, que o louvor é de Deus. De fato, nós sabemos que o louvor é de Deus, mas quando ela falava em línguas, eu acredito que ela nem tem esse discernimento, mas é porque é uma cantora realmente
vaidosa, que está na vaidade, e provavelmente ela também está sendo enganada. Então nós tivemos algumas experiências assim, também que o Senhor tem nos ensinado a entender e compreender a ação dos demônios, que eles estão bem camuflados e nós temos que saber como identificá-los. É necessário provar os espíritos. Se aparecer alguma coisa para você em sonho, dizendo que é um anjo, dizendo que é Jesus, você tem que sentir o ambiente, sentir. Você olha, sabe, os demônios eles não são muito inteligentes, sabe? Eles não conseguem raciocinar de fato. Eles não são muito inteligentes. Eles só pensam em matar, roubar e destruir. Eles não têm o fruto do espírito, então eles não conseguem agir de fato com inteligência. E por eles não serem inteligentes, eles são facilmente desmascarados quando você percebe como que eles estão agindo. Então, a pessoa consegue identificá-los quando ela percebe que tem alguma coisa errada, né? Ela sente, ela observa. E há algumas coisas que a própria Bíblia fala, né? Comprovar os espíritos, né? Todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse espírito vem de Deus. Então, se aparecer um anjo ou qualquer coisa, você tem que fazer essa pergunta. Faz essa pergunta. No sonho, tenta fazer. Se tiver uma visão, um arrebatamento, faz essa pergunta. Ele tem que confessar. Se não confessar, porque é demônio. Claro que se é um bruxo, ele não vai confessar. Por quê? Porque o bruxo não é um espírito, é uma pessoa. Eu já vi um bruxo confessando, eles conseguem confessar. O que eles não conseguem falar é uma outra frase que eu não posso, é uma frase de poder no reino espiritual que eu não posso citar aqui para vocês, porque é uma estratégia minha contra eles e eu não posso falar aqui para vocês, tá? Só para quem trabalha mesmo com batalha espiritual, que tem um nível de batalha espiritual que pode compreender essas coisas. Outra coisa, você tem que olhar nos olhos. Olha nos olhos. Os olhos são as janelas da alma, eles refletem o que está dentro. Olha nos olhos. Demônios, eles não conseguem olhar dentro dos olhos. Não conseguem. Alguns bruxos até podem conseguir, se eles tiverem um nível muito alto, eles podem conseguir olhar dentro dos olhos, porque eles profetizam uma película espiritual nos olhos deles. Mas os outros menores, de baixo calão, outros mais fracos, e os demônios não conseguem olhar nos olhos. Outra coisa que vocês precisam, né, sentir, provar os espíritos, orar, fazer prova. Se esse espírito é de Deus, ele vai confessar. Se não é, ele não vai confessar que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E é bíblico, está escrito na palavra. Amém, amados? Então, foi só até aqui, né, que eu tenho para falar. Tem muitas coisas que eu não posso falar, que são coisas que o Senhor me deu, estratégias minhas de guerra, de batalha espiritual, para que a nossa igreja não venha ser enganada. Mas a gente sabe, se chegar alguém na igreja com espírito de engano, se chegar alguém que tem demônio, chegar um bruxo disfarçado, qualquer demônio em espírito ou em físico que entrar na igreja, nós sabemos, porque nós temos dons espirituais. Os irmãos, alguns têm olhos espirituais abertos, outros têm os ouvidos abertos, outros têm os sentidos abertos, outros têm discernimento, outros têm outros dons específicos, tem um dom de maravilhas foi derramado sobre a igreja, outros têm dom de arrebatamento. Então, todos unidos em um só espírito, conseguimos combater, né, o espírito do engano. Então, o Senhor tem nos dado ferramenta para combatê-los. Isso é o básico que eu estou falando, tá? Eu não posso entrar no profundo, porque o profundo foi dado a nós como estratégias, e eu não posso falar as estratégias, aquilo que o Senhor nos deu, amém? Mas eu posso falar de maneira rasa. Isso daí é o básico, no nível mais baixo, para vocês compreenderem e vocês mesmos se precaverem de serem enganados, amém? Fiquem na paz do Senhor, Deus vos abençoe em nome de Jesus.